Olá amigos que acompanham o programa Sustentabilidade, sempre direto da TV Grande ABC, replicado pela rede NGT, mas hoje abrimos um espaço mais do que especial para gravarmos uma matéria com essa figura que é muito importante em todo o cenário brasileiro, nacional e internacional, por que não? O Procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima, Procurador Regional, que faz parte da força-tarefa da Lava Jato. Carlos, muito obrigado por nos receber. É uma honra participar de poder abrir espaço para uma figura que está em todo o Brasil, colocando suas opiniões, inclusive pela internet, onde que nos aproximou, né? Obrigado pelo convite. Bom, inicialmente, olhando a sua história, nós percebemos que você recebeu em 2015 o Global Investigation Review, que é um portal de notícias do cenário internacional com os principais canais de investigação do mundo. Mais recentemente, em 2018, o IAP, uma instituição que congrega membros do Ministério Público em todo o mundo. Fala um pouquinho da importância dessas premiações e reconhecimento internacionais, entre outras que você possui, num país que sempre teve a pecha de não investigar adequadamente isso. Sim, nós temos, na verdade, a Lava Jato ganhou todos esses prêmios. Eu, como um dos membros desde o seu início, 17 de março de 2014, nós realmente tivemos esse reconhecimento não só estrangeiro, como nós ganhamos 2 prêmios da Global Investigation Review, em 2017 também nós ganhamos, e nós ganhamos esse prêmio da IAP, mas nós temos o Prêmio República, o prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público, o prêmio da JUF. Então nós temos uma gama bastante ampla de reconhecimento de uma atividade que antes o Brasil realmente não tinha nenhum tipo de destaque. Ao contrário, o destaque era negativo. Era negativo. Hoje o Brasil está é considerado um país de ponta nesse tipo de investigação envolvendo corrupção. Os americanos reconhecem isso, inclusive, eles reconhecem em palestras, em informações, que o Brasil hoje faz o seu trabalho. Os Estados Unidos não precisa ser mais a polícia do mundo, pelo menos em relação ao Brasil. Olha que beleza, que bacana. E interessante que a Lava Jato é um divisor de águas, né, com relação a isso, naturalmente. Eu estava fazendo uma reflexão antes de vir para cá e me apercebi uma coisa interessante. Eu abri a internet para falar, deixa eu ver o que está acontecendo, né? E vimos uma nova prisão da Lava Jato hoje. Sim, a 60ª fase. A 60ª fase. E aí eu parei para pensar o seguinte, interessante, para sair de casa agora, antes eu ia olhar o clima, e agora eu estou olhando se alguém está indo preso. Né? Sim. O que motivou essa mudança tão forte de paradigma? É só a Lava Jato ou existe uma pressão social que colocou, vamos dizer, uma necessidade de vamos adiante, que é isso que nós queremos? Me fala um pouco disso. Nós temos, na verdade, diversas perspectivas. Primeiro, não existe Lava Jato se nós não buscarmos fatos anteriores à Lava Jato. Investigações de sucesso, que são raras no Brasil. Sim. Pontos fora da curva, como se diz. O Mensalão, por exemplo, foi uma investigação de sucesso. O caso TRT de São Paulo também teve um bom resultado. Isso. E o próprio Banestado, que eu participei, doutor Deltan, doutor Januário, Orlando, que outros procuradores da República da Lava Jato participaram. Isso nos fez conhecer como funciona e usar os instrumentos que nós usamos agora nessa atividade. Não existiria também sem pressão internacional, porque as leis foram mudando nos últimos tempos, de 98 para cá. Nós tivemos diversos diplomas legislativos, lei de lavagem de dinheiro, de organizações criminosas, lei anticorrupção, que melhoraram os instrumentos que nós podemos usar no combate à corrupção. Dando ferramentas para que vocês pudessem ir além nesse Exatamente. Isso tudo decorre de pressão internacional, porque existe um movimento internacional de combate à lavagem de dinheiro, os crimes transnacionais, corrupção e terrorismo. Sim. Então, esse movimento o Brasil não fez, vamos dizer assim, por vontade própria, mas muito do soft power da comunidade internacional. E por fim, nós tivemos que realmente também é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, uma mobilização da população, as redes sociais têm uma responsabilidade muito grande, de
se reunirem, independente de agentes específicos, como sindicatos e partidos políticos, esponte própria, quase como uma mobilização espontânea de internet, para se manifestarem contra o descaso, contra os serviços públicos ruins e outras coisas que nós sabemos que existem no Brasil. E a corrupção que estava ali latente. Sim. Em 2013, as manifestações de rua foram o precursor da Lava Jato. Senti isso, exatamente isso. Foi essa associação que eu fiz. Parece que aquilo foi um despertar por centavos na passagem, o que é interessante, né? Porque não, na verdade os centavos na passagem, as pessoas foram para a rua por um sentimento. Sim. Tanto que eles adotaram, uma das bandeiras foi contra a PEC 37, acho que era a PEC 37, que era a PEC que impedia o Ministério Público de investigar. Estava prestes a ser votada pelo Congresso. Sim, sim. E era dada como certa a sua aprovação. E graças àquelas manifestações não foi votada. Sim. E se nós não pudéssemos investigar, não haveria Lava Jato. Então, as coisas, foi um sincronismo de fatores muito grandes que resultaram na operação. Esse sucesso. Você tocou num assunto também interessante, porque assim como nós percebemos, e a população como um todo se sente acolhida com esta nova, vamos dizer, visão de como tratar o crime, a gente não sente a mesma coisa, nem no Congresso e nem no Supremo. E especialmente no Congresso, que a CCJ agora tem a liderança de uma deputada do MDB. Como que você enxerga isso? Isso poderá prejudicar? Fala um pouquinho o seu sentimento dessa tua experiência na Lava Jato. O problema é que a Lava Jato tocou num aspecto muito delicado das relações institucionais e políticas brasileiras. Como a política brasileira se financia. Infelizmente, ela usa de mecanismos ilegais de financiamento. Seja o Caixa 2 empresarial, seja o Caixa 2 eleitoral, seja a corrupção pura e simples. É Caixa 2. Caixa 2, Caixa 3, Sim. Caixa 1, Sim. não importa. Sim. Se é corrupção, é corrupção. É corrupção. Então, ao tocar nisso, nós tocamos na essência de como as relações de poder se dão no Brasil. E nós temos, naturalmente, nessas instituições, principalmente o Congresso Nacional, ainda, apesar do resultado da última eleição, muitas pessoas que acreditam que este é o sistema e da natureza normal. Das coisas, é o normal. Sim, sim. E nós jamais vamos concordar com isso. Sim. Eu lembro que uma vez uma autoridade muito importante, né, conversando comigo no restaurante, falou assim, o problema é que vocês mudaram o entendimento de como as coisas funcionam. Eu falei, não, o Código Penal já pune a corrupção desde 1941, pelo menos. Posso retornar isso até Portugal. Sim. Mas eles não compreendem isso. E essa resistência, eu creio que é normal e ela vai desaparecer se nós conseguirmos manter a mobilização popular durante os próximos anos. Que é o motivo que nos traz aqui, justamente servir de ferramentas para essa mobilização nacional. É interessante também que a gente percebe que existe, e agora falando um pouquinho dos aspectos da advocacia geral, existe um certo código, eu vou chamar de ética, né? Onde, por exemplo, eu nunca vi um advogado, e é uma coisa como cidadão que me incomoda, ao ser entrevistado após um flagrante, um crime, não, nós vamos provar que isso não aconteceu. Nós tivemos recentemente o fato do então candidato ser esfaqueado, né? E poderia ser de qualquer partido, aqui não estou entrando no mérito da questão, e a população quer saber quem está financiando as custas da defesa. Qual é a sua opinião sobre isso? É um código de ética que deveria ser quebrado ou não com relação a isso? Eu acho que essa questão da advocacia ela precisa ser resolvida. Não é só este caso. Nós temos agora, recentemente, umas quebras de sigilo envolvendo escritórios de advocacia e é uma reação muito forte desses escritórios de advocacia. Sim. Nós temos que reconhecer que a advocacia teve um papel muito preponderante no combate ao regime militar de 64, ao retorno da normalidade democrática. Sim. Entretanto,
a advocacia, Ministério Público e o Judiciário hoje trabalham diante do Estado Democrático de Direito. Sim. Independente de quem é o governo ou não, Sim, existem sim. leis, existem mecanismos e E a cortes. Lava Jato provou isso, porque houve mudança de governo e ela segue adiante independente Exatamente. disso. Não cabe mais à advocacia ficar usando a ditadura, como se nós estivéssemos na ditadura, Sim. para um discurso afetado Sim. sobre abusos e tal. Sim. Ou como se vocês estivessem sendo ditadores no Exatamente. cumprimento da lei. Então, a questão é a seguinte, não é por ser um escritório de advocacia que é um território fora da lei ou que a lei não se aplica. Obviamente existem proteções que devem existir, porque os advogados eles têm acesso a informações do cliente na Sim. defesa desse ao sigilo profissional. Mas fora disso, ele é um local e uma profissão como qualquer outra se sujeita à lei. Se houver dúvidas a respeito de atividades potencialmente criminosas, Sim. participação, como eventualmente num crime ou qualquer coisa, elas vão ser submetidas ao juiz, através de um pedido da polícia ou do Ministério Público. Sim. O judiciário independente vai decidir. Tem mecanismos e ferramentas para dizer Exatamente, deve ser aberto exatamente. isso. Então existem todos os controles. Nós não vivemos numa exceção, ao contrário. O direito brasileiro é tão protetivo que nem funcionava. Então, hoje em dia, eu não creio que haja motivo para se buscar discursos de abuso. Tá perfeito. Porte de arma na forma da lei agora que está sendo solicitado, qual é a tua opinião? Eu não sou, a princípio, eu sou filho de promotor de justiça, meus irmãos são promotores de justiça, eu fui promotor e eu estou desde 91 nessa profissão, nunca usei uma arma, nunca precisei. Sim. Eu não acredito que ela seja solução de segurança pública, Sim. pessoalmente. Eu creio que é possível você autorizar porte de arma, mas eu creio que a expectativa que a população tinha, ela não vai ser satisfeita, porque porte de arma significa manter sua arma em casa para uma eventual necessidade. Não vai se virar um velho oeste em que as pessoas vão carregar a arma no coldre. Sim. Ela pouco vai resultar em realmente insegurança física para as pessoas no dia a dia. Sim. Então eu creio que essa expectativa... Mas nada contra que... Não, a princípio não. Eu me preocupo que as pessoas saibam usar. Sim. Um dos motivos pelos quais eu não uso é que eu tenho certeza que o adversário, um eventual criminoso, vai usar com muito mais eficiência a arma. Perfeito. Então eu lembro sempre um curso de tiro que ele falou assim, se você precisar atirar, saiba que ele vai dar 10 tiros antes de você pensar em dar o primeiro. Porque esse é a pessoa de bem pensa. Sim. Então eu não acredito na eficiência da arma como segurança, efetivamente. Tá perfeito. O ministro Sérgio Moro enviou uma proposta de lei anticrime, né? E eu estava analisando e vi que ele colocou dentro dela que o crime hediondo, a progressão passa de 1/3 para 3/5, que dá de 30% da pena para 60%, só após 60% cumprida que liberaria. Tá? Uhum. Crime de roubo com arma de fogo, regime fechado. Lideranças criminais tipo PCC, sem progressão de regime. Saidinha tipo Suzane Richthofen, que mata o pai e ganha Dia dos Pais de graça, não pode mais. No entanto, a gente não vê de figuras públicas outras dizendo, puxa, que bacana isso, para nós, sociedade, só como óbvio que a Suzane Richthofen não poderia sair da prisão. Como é que você está enxergando tanto aquilo que foi enviado pelo ministro Sérgio Moro e como que a sociedade está encarando, na sua opinião, isso daí? Na verdade, a minha crítica, eu tenho uma crítica ao projeto do ministro Moro, mas pela timidez do projeto. Porque eu creio que ele deveria, não necessariamente que eu acho que uma medida ou outra foram muito longe, ou muito, mas deveriam ter muito ou mais medidas além destas. Sim. Apesar de que eu percebo que ele não quis abordar nada que exigisse PECs.
Sim. Emendas constitucionais. Sim. Ele preferiu trabalhar sempre com legislação. Para obter uma aprovação eventualmente mais rápida. Mais rápida ou uma maioria mais simplificada, né? Sim. Mas eu acho que ele foi tímido, porque se analisarmos as 10 medidas contra a corrupção e as novas medidas contra a corrupção, que foram propostas Sim. pela Fundação Getúlio Vargas, vai ver que o espectro de mudanças é muito maior. Eu creio que essas medidas que ele propôs sejam necessárias. E elas não são as mais importantes, na verdade. As mais importantes são as medidas que ele toma para desafogar o judiciário. Porque se nós tivéssemos um judiciário, uma polícia que investigasse com eficiência, e um judiciário que processasse, condenasse ou pudesse executar a pena com eficiência, nós não precisaríamos de penas ameaçadoras tão grandes como nós temos hoje. São contundentes. Assim. Basta você ter mais certeza da condenação, de ser pego, um criminoso ser pego, e é melhor você ter penas menores, Sim. do que realmente ficar nisso de nós fingirmos que o sistema criminal funciona, Sim. que não funciona. Sim. É mais fácil você arriscar matar alguém, porque o risco de ser pego, a menos que você realmente tenha o azar, Sim. senão você Sim. não vai ser pego. Sim. Nós não temos eficiência alguma. Sim. Então, eu creio que, na verdade, o pacote é tímido. Não enfrentou nenhum dos aspectos políticos do crime de corrupção, por exemplo. Nós temos que fazer um pacote de reformas do sistema de eleições no Brasil. As eleições no Brasil são criminógenas. Elas geram necessidade de que você busque a qualquer preço recursos para você conseguir competir com os outros. Ou seja, o pacote tem que intimidar o eventual corruptor e corrupto a induzir no crime. Ele tem que falar, opa... A pessoa tem que dizer assim, eu tenho uma boa chance de ser pego e de ser condenado. Sim. E ser preso. Sim. Eu não preciso dar aí 30 anos de cadeia. Bastaria ameaçar com 5, se as pessoas tivessem certeza. Sim. Daí talvez nós desafogássemos os presídios. Entendi. O problema dos criminalistas, principalmente, que eles vêm com a crítica que isso vai lotar os presídios e tal, é que esse discurso nunca nos trouxe uma solução para o problema de segurança. Ele diz que isso é direitos humanos, eu concordo que muitas coisas você Sim. pode discutir por esse aspecto. Então, mas nunca trouxeram um efetivo programa de segurança pública que a população deseja. Sim. Soluções práticas, enfim, Exatamente. É um discurso. Exatamente. É um discurso. A minha segunda crítica também é de timidez do projeto, é porque eu acho que ele foi proposto de uma maneira muito enxuta. E o Dr. Moro propôs aquilo que ele acredita que é necessário, mínimo necessário para ter uma solução. Mas nós sabemos que a tendência do Congresso é abaixar o nível dessas propostas. Abaixar o sarrafo do salto. Abaixar o sarrafo. Então, se você não coloca coisas mais altas... Tinha que colocar 150% para chegar no 100%. Exatamente. Então, ele foi tímido nesses dois Sim. aspectos. Havia muito mais coisas para serem colocadas e talvez nós tivéssemos que ter colocado algumas coisas para permitir a negociação no Congresso. Me parece que há pouco espaço de negociação. Tá perfeito. O governador do Rio, recém-eleito, Wilson Witzel, ele sugeriu e está propondo que os snipers poderiam abater uma pessoa armada com fuzil. Porque, obviamente, quem está armado com fuzil, ele entende que de bem não seria. Qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião é que uma pessoa armada com fuzil está cometendo um determinado crime, que é porte de arma. E você não pode dar uma resposta para este crime, que é um crime de menor potencial ofensivo, claro que é um crime grave, Sim. Com a morte da pessoa. Então eu acho que não existe proporcionalidade. Eu creio que em combate, se houver uma situação de conflito, e me parece que esse é o projeto do Dr. Moro. Sim, sim. Se houver um conflito, E a posição, sim, uma pessoa com uma arma em conflito, sim. realmente ela pode ser abatida. Na minha opinião, a lei já permitia. Sim. Mas os policiais não se sentiam seguros com isso. Né? Havia uma interpretação, às vezes, do... Sempre há o risco de interpretação nessas questões, sim. Porque não é fácil. E também eu me preocupo, nós vimos agora recentemente casos de
de uma investigação sobre pessoas baleadas perto da cidade da polícia no Rio de Janeiro, supostamente por snipers que estariam numa torre, Sim, numa sim, posição mais sim. elevada. O problema do Estado é que ele também não pode passar uma mensagem de que tudo é permitido. Sim. Então, nos Estados Unidos, para você fazer isso, você tem que ter uma cadeia de comando. Não é o sniper que decide. Sim. A decisão, Sim. ele leva a decisão para cima. Sim. Então, nós temos que procedimentalizar isso. Sim, sim, Então, nós não sim. podemos liberar simplesmente isso como se fosse Sim. uma regra geral. É. Se pelo menos a pessoa estivesse carregando um fuzil numa situação de conflito, eu não vejo nenhum impedimento. Mas eu fiquei incomodado com a notícia, vou te dizer por quê. Porque eu não vi nenhum argumento que pudesse dizer que aquilo foi originado de snipers. Eu li a matéria no site, isso me trouxe um desconforto, porque assim, eu imagino que para que um sniper dê um tiro em alguém deve estar filmando ao lado, está mostrando, está comprovando alguma coisa. Aquilo surgiu uma notícia que jogar na internet isso... A população, as testemunhas, isso também estou falando porque eu não conheço a investigação. Não, sim. Hoje eu sei que foi feito as perícias estão verificando os ângulos das balas e tal. O que eu sei até o momento é que as testemunhas indicam que teria partido da torre da cidade da polícia. Sim. Né? Então, pressupõe-se Sim. que esse é o local Sim. policial. Sim. Não saberia se era um sniper oficial sim, ou se alguém oficioso. Sim, exatamente. Então, exatamente. Isso não É. está claro. Nem mesmo se é desse local. Teria que ser verificado. Para isso tem uma atividade pericial. Mas eu me preocupo com os excessos. Sim. Eu tenho que... nenhum lugar do mundo, o primeiro mundo, você permite que um sniper, por decisão própria, salvo Sim. por situações de guerra, Sim. mas não é caso Sim. de guerra, é caso de conflito jurídico dentro do país, um conflito criminal dentro do país, que você permita que ele tome essa decisão individual. Então, eu tenho muito receio com que isso não tenha um procedimento adequado e de controle adequado. Teria que normatizar, avançar nisso para tomar cuidado. E segundo, nós teríamos que deixar claro a cadeia de comando e, por exemplo, esse tipo de armamento e esse tipo teria que ser normatizado para você pelo menos saber quem atingiu essa bala, não é como o lote da polícia que se perde por aí. Lógico, né? lógico. Não, isso aí eu tenho que traçar e dizer, esta pessoa foi atingida pelo fulano de tal, soldado tal, que tem o fuzil XY, que tem o calibre... Exatamente. Tá então nós perfeito. temos que normatizar isso, porque nós não perfeito. podemos permitir que se aconteça sem nenhum controle. Tá perfeito.